Os eleitores brasileiros, em outubro de 2018, em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sobre o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país estará em vossas mãos. Vossas excelências têm uma parcela especialmente relevante na responsabilidade de conduzir o país e a maior delas. Embora vivamos num regime federativo, com poderes independentes e harmônicos, é inegável que a presidência da República tem um simbolismo que a torna o centro maior das atenções e das reivindicações. Típico de um país presidencialista, em que a população tradicionalmente deposita em seu presidente a esperança de que ele tudo pode mudar. Mas os governantes dependem, em primeiro lugar, da nossa Constituição e das leis em vigor. Estão hoje, nesta mesa, os representantes máximos dos poderes de nossa nação. E esses poderes, independentes, harmônicos, deverão trabalhar juntos pelo bem-estar do nosso querido país. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária a alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Sobre a Constituição e as leis que há pouco Vossa Excelência jurou defender, serão discutidas as eventuais mudanças legislativas necessárias com o Congresso e com a sociedade para resolver os desafios de um país que vive no chamado, aquilo que todos nós dizemos, o país chamado futuro. Vejo em Vossas Excelências a vontade e o patriotismo necessários para o exercício do contraditório e do diálogo, ferramentas das mais importantes na vida pública brasileira. Mesmo os melhores ideais ou as melhores ideias podem ser aperfeiçoadas. Saber divergir com argumento sólido enriquece a política e a vida. E assim é assim que crescemos e nos aprimoramos. Senhoras e senhores, é no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Ao eleger seu novo presidente da República, a população brasileira escolheu um cidadão que viveu e trabalhou por 7 mandatos como deputado federal nesse Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados, tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Esse Congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse Congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês. O governo de Vossa Excelência certamente enfrentará um pouco menos de dificuldades, graças a importantes matérias aqui aprovadas para ajudar o Brasil
a superar a grave crise pela qual passávamos. Em respeito à história dos fatos, peço-lhe licença, presidente Bolsonaro, mas não posso deixar de registrar a perseverança política e pessoal do ex-presidente Michel Temer. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados, tão bem presidida pelo presidente Rodrigo Maia, e com o Senado Federal que aprovamos, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar e que está sendo uma importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Há muito precisamos aplicar no Brasil a máxima de que o orçamento nacional deve ser equilibrado e as dívidas devem ser reduzidas. Como dizia Marco Túlio Cícero, filósofo romano, há 50 anos antes de Cristo. Tenho certeza, presidente Jair Bolsonaro, que Vossa Excelência estará recebendo um país com diversos ajustes feitos com a colaboração com este Congresso Nacional. Aqui nessa casa, aqui nesse Congresso, não houve pauta-bomba, nem deixou-se qualquer herança maldita. Houve, sim, muito trabalho para avançar na pauta que era necessária ao Brasil. Destaco as iniciativas na área da segurança pública e da microeconomia, que, conforme ressaltei nesse mesmo plenário há 11 meses atrás, foram a tônica do ano legislativo de 2018, como foi feito um destaque na campanha de Vossa Excelência, e é um reclamo urgente de toda a população brasileira. Muito mais haverá de ser feito nas áreas de segurança pública, microeconomia, saúde, educação, emprego, renda e equilíbrio fiscal. Mas Vossa Excelência não iniciará do zero esse grande esforço que o Brasil espera. A criação do Sistema Único de Segurança Pública nacionalizado, a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, os avanços na pauta econômica facilitarão o trabalho de Vossa Excelência, junto a outras iniciativas que eu tenho certeza Vossa Excelência governará e tomará todas as providências necessárias. Senhoras e senhores, neste Brasil plenamente democrático que construímos, a chancela do voto confere legitimidade aos eleitos para apresentarem as ideias centrais que vão gerar coesão. Desta cadeira que ocupo, é meu dever lembrar-lhes permanentemente, ter em mente que a política é a arte de produzir consenso entre as diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Devemos garantir que as coletividades se manifestem no âmbito do parlamento, por exemplo. O plenário é soberano e foi respeitando essa ideia, a Constituição e o regimento que conduzi estas casas do Senado e do Congresso Nacional. Nesse sentido, e aqui peço mais uma vez, venha para Vossa Excelência, para um brevíssimo registro pessoal. Me aproximo do término do atual mandato de presidente e, como tal, na oportunidade que tive de servir a estas casas, ao meu querido Ceará e ao Brasil. Deixo aqui o registro da minha eterna gratidão ao povo do meu querido Ceará e a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que me acompanharam nessa tão honrosa quanto difícil missão. O grande patrimônio de um estadista é a sua capacidade de apontar caminhos, de convencer da justeza daqueles caminhos e assim unificar a população e fazê-la crer. Seja Vossa Excelência o melhor exemplo de conduta que teremos no Brasil, que pretenda exigir dos seus governados, pois as palavras perpetuam os fatos, mas só as ações constroem a história. Ou, como diria a máxima atribuída a Confúcio, o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência, que hoje se inicia, para que tanto Vossa Excelência, presidente Bolsonaro, como Vossa Excelência Mourão, vice-presidente da República, governem
em benefício não apenas de parcela da população, mas para o benefício de todo o povo brasileiro. Tenho certeza que Vossa Excelência assim procederá. Agradecendo a presença dos senhores chefe de Estado, chefe de governos e representantes de países amigos, das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares, bem como dos senhores ilustres convidados e todos os brasileiros que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência. Eu quero agradecer as honrosas presenças de todos,